Olá, então hoje vamos aqui fazer o Exame Nacional de 2021 de Matemática. Então vamos começar aqui no exercício 1. Na figura 1 está representado no referencial ortonormado OXYZ um paralelepípedo retângulo e sabe-se que o vértice A pertence ao eixo OX, portanto temos aqui o vértice A, o vértice B pertence ao eixo OY, temos as coordenadas do ponto E e do ponto G e também nos dizem a equação da reta EF. Nós já sabemos que sempre que temos uma equação vetorial de uma reta, quer dizer que isto aqui indica-nos um ponto desta reta e isto aqui indica-nos um vetor diretor dessa reta. 1.1. Qual das equações seguintes define uma reta perpendicular à reta EF e que passa no ponto E? Primeira coisa que eu penso como aluna, e atenção que eu resolvo sempre as coisas e explico como se fosse uma aluna, com o raciocínio de estudante, ok? Como se eu estivesse mesmo lá a fazer o exame. Se passa no ponto E, então o ponto que há de estar na minha reta, penso logo, o ponto que há de estar ali na minha reta vai ser o ponto E. Então eu venho aqui às coordenadas 7, 2, 15, são as coordenadas do ponto E, e vejo que tanto na B como na D estão lá as coordenadas do ponto E. Aqui isto é muito bom, elimina-me logo a A e a C. Mas depois não é esta a única coisa que eu tenho que ter em atenção. Também tenho que ter em atenção que eles dizem, além de passar no ponto E, tem que ser perpendicular à reta EF. Se tem de ser perpendicular à reta EF, quer dizer que a reta EF e a sua reta perpendicular fazem um ângulo de 90 graus. Se fazem um ângulo de 90 graus, quer dizer que o produto escalar entre os seus vetores diretores tem que ser zero. Então, depois de ter pensado aquele raciocínio de aquilo tem que ser o ponto E, então ou é a B ou é a D, eu vou fazer o produto escalar. Quando eu vou fazer o produto escalar do vetor diretor da reta EF com os vetores diretores da opção B e D, que eram aquelas que eu estava a pensar que eram as verdadeiras, por causa de passarem no ponto E, estar lá logo ali chapado do ponto E, então eu fui fazer este raciocínio do B, ou seja, produto escalar do vetor diretor da opção B com a minha reta EF, fui fazer esse cálculo, e fiz a mesma coisa aqui para a opção D. Fiz o produto escalar, fiz e refiz as contas e mesmo assim aquilo não estava a dar certo. Então, se não me está a dar certo, o que é que eu penso? O que é que muitos de vocês pensam no exame? Alguma coisa está aqui a dar mal, tem que ser a B ou a D, porque eu sei que está ali o ponto E e isto tem que dar certo, meu Deus, já estou a começar mal o exame e ainda vou no 1.1. O que é que outro tipo de aluno pode pensar? É assim, ok, aquilo tem ali o ponto E, passa no ponto E, sim, mas o produto escalar não está a dar certo. Se o produto escalar não está a dar certo, quer dizer que a direção daquelas duas retas, a opção B e a D, não é perpendicular à reta F. Então, se não é perpendicular, a B e a D não podem ser. E depois pensavas, então e o ponto E? É que a opção B e a D, quem tem lá o ponto E? Então, calma, uma reta tem infinitos pontos. Portanto, a B e a D está lá o 7, 2, 15 de propósito, que era para tu pensares, pá, espera, é o ponto E, é logo aquilo. Já nem olho para mais lado nenhum. Não, calma. Elas não são perpendiculares. Então, se elas não são perpendiculares, são exatamente essas que não estão a confirmar a perpendicularidade com a EF que eu vou tirar. O que é feito do ponto E? Uma reta tem infinitos pontos, portanto, calma que eu vou lá chegar. Eu sei que estas não são, por causa disto que eu acabei de dizer. Portanto, aqui, se tivesses que pensar, opte pelo ponto E ou opte pelo vetor que é perpendicular, irias optar de certeza por aquele que é o vetor perpendicular, porque sabes que numa reta existem infinitos pontos, ok? Agora, se a B e a D não estão a dar perpendiculares, então não são de certeza. Então, tenho, percebo, ok, existem infinitos pontos, a A e a C são efetivamente perpendiculares, então agora vou pensar assim. O ponto E, eu não posso esquecer dele. O ponto E, ele tem que pertencer à reta A ou à reta C. Então eu vou fazer aqui, da minha equação vetorial eu vou passar aqui para a paramétrica. Ou seja, vou pôr só assim, x igual a 7 mais 2k, y igual a menos 3 menos 3k, z igual a 3 mais 0k, ok? E vou substituir o x e o y e o z pelas coordenadas do ponto E. E vou tentar resolver este sistema. Faço exatamente a mesma coisa para a opção C. Está aqui a minha reta, a minha equação vetorial daquela reta que está na opção C. Meto aqui as coordenadazinhas do ponto E e verifico se o k dá todo igual nas três equações. Então, na de cima, aqui na opção A, eu consigo perceber que esta aqui dá-me um valor de k, esta aqui dá-me outro valor de k e esta aqui ainda por cima dá-me uma equação impossível. Então, de certeza que A não é. Agora vou fazer para a opção C. 7 é igual a 7, uma condição universal, isto é sempre verdade. 12 igual a 3k, 12 igual a 3k, quer dizer que k igual a 4, quer dizer que os meus k's me dão igual. Então quer dizer que o ponto E pertence àquela reta que está na opção C.
Então, por isso, a resposta certa era a resposta C, era a opção C, e esta pergunta valia 12 pontos. Eu vou sempre colocando aqui os critérios de correção, não é bem os critérios, os pontinhos a cada critériozinho. 1.2. Determina sem recorrer à calculadora a equação reduzida da superfície esférica, centro no ponto B e que passa em D. Ok, centro no ponto B e que passa em D. Então quer dizer que o centro da minha circunferência vai ser aqui o meu ponto B e o raio pode ser a distância de B a D. Problemazinho, eu não tenho as coordenadas do ponto D. No entanto, eu tenho as coordenadas do ponto G e tenho as coordenadas do ponto E eu sei que a distância de B a D é igual à distância de G a E. Então, eu conseguindo fazer a distância entre os pontos entre o G e o E, eu consigo achar o raio e tendo o raio, eu consigo já ter meio caminho andado para fazer aqui a superfície esférica. Então, o que é que eu comecei por fazer? Primeiro, as coordenadas do ponto B. Eu sei que, porque me dizem no enunciado, e eu consigo ver através da figura, mas mais importante é porque me dizem no enunciado, que o ponto B pertence ao eixo ou Y. O que quer dizer que o seu X e o seu Z são zero. O Y eu coloquei YB, para ficar bem explícito que aquele Y era a minha ordenada do ponto B. Depois eu escrevi aqui também aquilo que eu acabei de dizer. O raio é a distância de E a G, que é a mesma coisa que a distância de B a D. Agora, há duas maneiras de fazer isto. Ou faz a distância entre pontos, como aprendemos no 10º ano, entre E e G, ou então fazes o vetor EG ou GE e depois fazes a norma desse vetor. Eu fiz por aí. Fiz o vetor EG, que é G menos E, fiz simplesmente 6 menos 7, 10 menos 2, 13 menos 15, deu-me as coordenadas do vetor EG, e depois fiz a norma desse vetor, que é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Deu uma raiz de 69. Depois pensei assim, vou ver que vou só apagar aqui estas coisas, está aqui muita coisa a acontecer. Depois pensei assim, o vetor menos 3, menos 2, 2, quem é este vetor? É esta reta aqui, EF, ela é perpendicular a este plano. Ah, mas como é que tu te lembraste deste plano? Eu pensei o seguinte, eu já tenho o raio. Eu depois do raio, para fazer a equação da superfície esférica, eu só preciso das coordenadas do centro. O centro é o ponto B e eu preciso da sua ordenada, porque eu sei que a abscissa e a cota são zero. Então eu começo a olhar e penso, ok, eu tenho o ponto G, eu tenho o ponto E, eu tenho a reta EF e tenho aqui o ponto B. E este ponto B aqui embaixo, ele pertence a este plano que ainda por cima o G também pertence. E este plano ainda por cima é perpendicular ali à reta EF, ou seja, eu consegui, ou seja, o aluno tinha de conseguir relacionar as coisas. Tenho o ponto B, eu tenho o ponto G, está ali aquele plano, depois tenho aquela reta que ainda por cima é perpendicular. Então eu posso fazer aqui alguma coisa com isto. Muitas das vezes eu digo aos meus alunos, espera, quando não sabem o que é que hão de fazer, comecem a escrever o que é que os dados vos podem dar. E às tantas a resposta surge naturalmente a partir daí. Então, o que é que eu pensei? Tenho ali a reta F, tenho ali aquele plano. Então, o vetor menos 3 menos 2, 2, que é o vetor diretor da minha reta, é um vetor perpendicular ao plano ABG. Então eu posso logo aqui escrever uma equação do plano ABG, só que me falta o D. Agora, eu sei que o ponto G, ele pertence ao plano ABG, então eu posso substituir as coordenadas do ponto G, 6, 10 e 13, no X, Y e Z, e achar aqui o meu D. Tudo o que está a vermelho, estes pontinhos que estão aqui a vermelho, o 3, o 2, o 1, é cada uma destas etapas, aqui só de dizeres que o vetor menos 3, menos 2, 2 é perpendicular ao plano ABG, tinhas um ponto. Aqui, só de calculares a norma, tinhas 3 pontos. Okay? Em cada sítiozinho eu vou colocando o pontinho. Os pontinhos respectivos. Então aqui achavas o D. Ótimo, já tens a equação do plano ABG, mas agora como é que eu tiro daqui ou descubro daqui as coordenadas do ponto B? É que o ponto B também pertence ao plano ABG. Então, e eu sei que o x e o z são zero, então posso substituir e achar o y do B. Então foi isso que eu fiz, achei o y do B, só por achar a ordenada do B tínhamos mais 3 pontos, e então depois dar a resposta certinha, equação da superfície esférica, x menos o x do centro ao quadrado, como o x do centro era o x do B, quer dizer que era zero, y menos o y do centro ao quadrado, z menos o z do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Portanto, aqui era raiz de 69 ao quadrado, quarta, dá só 69. E vamos para o exercício 2. Na figura 2 estão representados num referencial ortonormado x ou y a circunferência de centro O e raio 3 e o triângulo ABC. Ponto número 1 logo aqui, já antes de ler mais alguma coisa. Raio 3.
Raio 3 quer dizer que não é uma circunferência trigonométrica, ok? É uma circunferência de raio 3. O que quer dizer que a hipotenusa, tipo a distância de OB, a distância de OA, não é 1, é 3. Portanto, muita atenção a ver senos e cossenos, ok? Atenção que o seno é o cateto oposto a dividir pela hipotenusa. E neste caso, a hipotenusa não é 1, a hipotenusa é 3. Portanto, se eu quiser ver algum cateto oposto que me surja daqui, não é automaticamente o seno, é 3 vezes o seno, ok? Porque o 3 passa para cá a multiplicar e o cateto oposto fica 3 vezes o seno, tá? Não quer dizer que vai acontecer, mas muito provavelmente vai. O segmento de reta AB é um diâmetro da circunferência, ok? Conseguimos ver que isto é o diâmetro da circunferência. O alfa é a inclinação da reta AB, também conseguimos ver que está entre π meios e π, também conseguimos perceber isto, que é este ângulo aqui, mas é sempre bom ler o enunciado todo, caso nos escape alguma coisa. O ponto C pertence ao semi-eixo positivo ao x e a reta BC é paralela aqui ao eixo ao y, ou seja, é vertical. E depois dizem, mostra que a área do triângulo ABC é menos 9 seno cosseno. Ok, então, primeiro, eu pensei assim, ABC, aquilo é um triângulo que está todo torto. Eu posso então fazer aqui tipo uma subdivisão, ou seja, o meu triângulo ABC é igual ao triângulo AOC mais o triângulo COB. Então foi logo o que eu escrevi aqui de início. A área do triângulo é a área do triângulo AOC mais a área do triângulo OCB. E depois vou fazer cada uma delas em separado. A área do triângulo AOC, que é o triângulo aqui de cima. Ora bem, então eu tenho a base, que é a distância de OC, a altura, que é aqui esta distância daqui a aqui, que é a ordenada do meu ponto A, ok? E isto é uma das coisas que às vezes o pessoal do 12º ainda tem dificuldade. Quando eu tenho um triângulo todo torto, se eu considero a base isto, eu posso considerar isto como sendo a altura, ok? A altura é sempre perpendicular à base, desde o iníciozinho do meu triângulo até ao fim. Então eu posso, nem vou apagar, vou mesmo deixar assim. Portanto, base do triângulo AOC é OC, distância de OC, ou a abscissa do ponto C, era a mesma coisa, vezes a altura deste triângulo, que é a ordenada do ponto A, que é isto que aqui está, a dividir por 2. Então agora vou tentar achar a distância de O a C. Existiam várias maneiras de fazer isto. A maneira que eu pensei foi, eu tenho aqui este ângulozinho, que é o 180 menos alfa, ok? Tipo, 180 menos o alfa, dá ali aquele bocado. Eu vou trocar aqui de cor, deixa não ser tudo preto. Portanto, este ângulo aqui é o meu 180 menos alfa. E se eu fizer o cosseno de 180 menos alfa, vai-me dar o cateto adjacente, que é a distância de OC, a dividir pela hipotenusa, que é 3, que é o raciocínio que eu tenho aqui. O cosseno de 180 menos alfa é o cateto adjacente, OC, a dividir pela hipotenusa, que é 3. Ah, mas Inês, estás a fazer no triângulo de baixo e nós estamos a fazer a área do de cima, como é que é? Eu estou-me a servir apenas deste ângulo aqui, ok? Está no triângulo de baixo, ok, tudo bem. Mas eu estou-me a servir deste ângulo, porque como o ângulo alfa é um ângulo obtuso, às vezes há pessoal que tem muita dificuldade em ver o seno e o cosseno do ângulo obtuso. Então eu penso, ok, eu não vou fazer daquele grandão, vou fazer deste pequenino aqui, porque este pequenino aqui é agudo e nós aprendemos, em primeiro lugar, a fazer as razões trigonométricas de ângulos agudos. Então, eu vou fazer aqui deste agudo, que eu consigo perceber que é 180 menos alfa, e vou tentar fazer a partir daqui. Ainda por cima está aqui o OC, que é o cateto adjacente, então vou escrevendo. Cosseno de 180 menos alfa, que é aquele ângulozinho ali azul, é o cateto adjacente, OC, a dividir pela hipotenusa, ok. Eu estou-me só a servir daquele ângulo agudo para tentar relacionar com o OC, que é o que eu preciso agora. Depois disto, cosseno de 180 menos alfa, eu vou só esta parte daqui para aqui, ou seja, saber que o cosseno de 180 menos alfa é igual a menos cosseno de alfa, é algo que tu podes fazer muito rapidamente, ou decoras, ou fazes muito rapidamente, que é, eu tenho aqui o meu alfa, ok? E agora 180 menos alfa, 180 menos alfa, venho parar aqui. Em termos de cosseno, isto é igual a isto, só que este aqui é negativo. Então, o cosseno de 180 menos alfa é menos cosseno de alfa. Ao mesmo tempo que fiz isso, este que estava aqui, o 3 que estava a dividir, passa para cá, a multiplicar. Foi o que aconteceu aqui, e por isso eu concluo logo que OC é igual a menos 3 cosseno de alfa. Ok?
Ai, Inês, mas isto está-me a dar negativo e o OC é uma coisa positiva, o que é que eu vou fazer à minha vida? Não te preocupes. O que vai acontecer é que o cosseno daquele alfa é automaticamente negativo e menos com menos dá mais. Portanto, neste momento estás a fazer tudo bem, e se não percebeste o que eu disse, esquece. Neste momento estás a fazer tudo bem, estás a fazer tudo nos conformes, estás a fazer tudo como está na figura, portanto está tudo bem, estás a fazer tudo bem, não te preocupes em estar ali um menos, ok? É porque naturalmente o cosseno daquele ângulo é negativo e depois, se isto está negativo, menos com menos vai dar mais e está tudo certo, a área é positiva, que tem que sempre que ser, tem que sempre ser positiva, uma área. Depois, em termos de ordenada do ponto A, esta eu vou fazer um bocadinho mais rápida. A ordenada do ponto A é a distância daqui até aqui, que eu consigo perceber. Estão a ver este ângulo que é obtuso, ok, tudo bem. O que é o seno deste ângulo? O seno deste ângulo, ou melhor, não vou dizer seno, vou dizer cateto oposto. O cateto oposto é este ângulo. É logo isto automaticamente. Eu vejo aqui assim, estou aqui neste, é aquilo, aquele cateto oposto é aquele bocado ali. Claro que eu pensei logo seno, mas depois lembrei-me, Inês, isto não é seno, porque não é circunferência trigonométrica. Então, eu vou fazer, sendo, olha, por acaso, aquilo até deu jeito. Seno de alfa é igual ao cateto oposto, a dividir pela hipotenusa que é 3, quer dizer que o cateto oposto é 3 seno de alfa e o cateto oposto é mesmo a ordenada do meu ponto A. Então, por isso, eu escrevi aqui ordenada como sendo 3 seno de alfa. Depois coloquei o meu OC aqui, o meu YA aqui e, não simplifiquei, mas podia ter simplificado. Agora vamos à área do triângulo OCB. A área do triângulo OCB é a mesma base vezes a altura a dividir por 2. A base é OC, a altura é o Y do ponto B, ou a distância de C a B, é a mesma coisa, a dividir por 2. Pronto. A distância de O a C eu já a tinha calculado. Agora o Y do B. O Y do B eu posso fazer como fiz há bocadinho. Eu tenho aqui este ângulozinho aqui, que é o 180 menos alfa. Então faço 180 menos alfa é o cateto oposto, que é o Y do B, a dividir pela hipotenusa, que é 3. O seno de 180 menos alfa, até vou mudar aqui de cor, vou fazer azul. Tenho aqui o seno do alfa, estou cá em cima no triângulo, na circunferência trigonométrica, estou aqui. Eu tenho aqui o seno do alfa e tenho aqui o seno do 180 menos alfa. O que é que eu verifico? Que são iguaizinhas uma à outra. Então, aqui coloco apenas seno de alfa. O 3 estava aqui a dividir, passou para cá a multiplicar, para o primeiro membro a multiplicar, e tenho o y do b. E com isto tinha mais 2 pontos. Então a área do ABC é menos 9 cosseno de seno, que vinha lá de cima, e menos 9 cosseno de seno, tudo a dividir por 2, que também vinha daqui da área do triângulo OCB. E tudo isto dá então menos 9 cosseno de seno de alfa, que era exatamente o que eles queriam. Exercício 3. Numa escola frequentada por estudantes portugueses e estrangeiros, 60% dos alunos são raparigas e 15% são rapazes estrangeiros. Escolheu só acaso um aluno dessa escola e verificou se era rapaz. Qual é a probabilidade de ser português? Então, há muita coisa aqui a acontecer neste exercício, eu vou fazer devagar. Numa escola frequentada por estudantes portugueses e estrangeiros, 60% são raparigas. Então eu fiz logo. Comecei por fazer o seguinte: existem dois tipos de alunos, os femininos e os masculinos. E 60% são femininos, que são as raparigas. Então quer dizer que 40% são masculinos, que são os rapazes. Eu aqui não estou a identificar acontecimentos porque isto é uma questão de escolha múltipla. Eu estou só a dizer-te que eu disse F de femininos, M de masculinos. Nem podia ter posto F e F barra, feminino e não feminino, mas pronto. Ficou assim. Depois, 15% são rapazes estrangeiros. Então, existem os portugueses e existem os estrangeiros. Então, das raparigas, que é o feminino, existe o português e o não português, e do masculino existe o português e o não português. E estes 15% que aqui estão são rapazes estrangeiros. Não é estrangeiro sabendo que é rapaz e estrangeiro. Ok? Rapaz e estrangeiro. Se fosse estrangeiro sabendo que era rapaz, era esta a probabilidade aqui que eu iria pôr neste ramo. Mas não é isso que eles me dizem. Eles dizem rapaz, estrangeiro. É a mesma coisa a dizer é rapaz e estrangeiro. Portanto, eu quando isso acontece quando eu faço os diagramas em árvore, eu costumo ensinar aos meus alunos que a probabilidade da interseção, como eles dizem, rapazes estrangeiros, rapazes e são estrangeiros, é uma interseção, então eu meto sempre aqui ao lado essa probabilidade. Então aqui eu pus o 0,15 e aqui eu pus a probabilidade de ser português e masculino, ok? Que é o que está aqui.
probabilidade de ser português e masculino. Pus ao lado, ok? Não em cima do ramo, porque em cima do ramo são probabilidades condicionadas, então eu ponho ao lado. Eu até costumo ensinar aos meus alunos assim, como se fosse uma viagem. Probabilidade de P e M. É aquela ali. Ok? E depois também ensino outra, que é probabilidade de P barra e M. Dá esta aqui. Ok? Pronto, isto é para tu visualizares assim, de uma forma direta e rápida e fácil, o diagrama em árvore. Fácil é um bocado relativo. Há pessoas que preferem a tabela e não gostam da árvore. Então, já tenho aqui mais ou menos isto montado. Agora, eles dizem, escolheu só ao acaso um aluno e verificou-se que era rapaz. Portanto, se escolhem um aluno e ele é rapaz, e depois fazem uma pergunta a seguir, então eles estão. Isto é uma condicionada. É uma condicionada e é logo sabendo que é rapaz. Porquê? Porque tiramos um rapaz e depois fazem uma pergunta. Portanto, isto é logo a probabilidade de ser português, que é a pergunta que eles fazem, sabendo que é rapaz, ok? Portanto, a primeira coisa que eu escrevi, muito provavelmente aqui, foi: eles estão a perguntar a probabilidade de blá blá blá, sabendo que é rapaz. Sabendo que é rapaz, logo aqui. Sabendo que é masculino. Qual é a probabilidade de ser português? A probabilidade de ser português. Okay? A probabilidade de ser português, sabendo que é rapaz, é a probabilidade da interseção a dividir pela probabilidade de ser rapaz, que é masculino. Portanto, probabilidade de P e M sobre probabilidade de M. A probabilidade de ser masculino, eu já sabia que era 0,4, foi logo das primeiras coisas que eu coloquei. Falta agora perceber qual é que é a probabilidade de ser português e masculino, português e rapaz. Então, uma das coisas que nós sabemos sobre as probabilidades é que isto mais isto, estou aqui a fazer a azul, isto mais isto, 0,6, aqueles dois tracinhos, 0,6 mais 0,4, tem que dar 1. Pela mesma lógica, isto mais isto também dá 1, ok? Isto mais isto dá 1. Agora, a probabilidade das interseções, vou apagar aqui, a probabilidade das interseções, eu vou fazer aqui a vermelho. Isto mais isto, ou seja, a probabilidade de uma interseção mais a probabilidade da outra interseção, sendo que estamos a falar só da probabilidade de ser masculino, tem que dar obrigatoriamente o 0,4, ok? O que eu estou a dizer é a probabilidade de ser português e masculino, somada com a probabilidade de não ser português e masculino, tem que dar masculino. Do género, se és português e rapaz, ou estrangeiro e rapaz, tem que dar a probabilidade de ser rapaz. Portanto, qual foi a continha que eu fiz? Isto mais o 0,15 dá 0,4. Então eu cheguei à conclusão que a probabilidade da interseção é 0,25. Fiz a conta então e deu 0,625, que era aqui a opção D. Isto agora era só multiplicar por 100 para terem percentagem, que era exatamente como eles queriam. Exercício 4. O korfball é um desporto coletivo misto com origem na Holanda. Um clube de korfball de um certo país vai participar num torneio internacional. A comitiva vai deslocar-se por via terrestre, utilizando um automóvel de 5 lugares e uma carrinha de 9 lugares. Então, eu comecei logo por colocar aqui o carro de 5 lugares e aqui a carrinha de 9 lugares. Eu sou uma pessoa visual, então eu preciso de começar logo a escrever, nem que seja por um esquema que não faça sentido nenhum, mas na minha cabeça faz. Na minha cabeça faz sentido fazer um carro com 2 lugares à frente e 3 atrás e uma carrinha que podia ser 2 à frente e o resto atrás, e eu fiz tudo seguido, sendo que o primeiro era o do condutor. Era para me organizar mentalmente. A comitiva é constituída por 3 dirigentes, um treinador, 5 jogadores masculinos e 5 femininos. Escreva uma expressão que dê um número de maneiras diferentes de distribuir os 14 elementos da comitiva pelos 14 lugares disponíveis, sabendo que os 2 condutores são os 2 dirigentes e no automóvel vão 2 jogadores de cada sexo. Então, primeira coisa logo a preencher, os 2 condutores. Eu tenho 3 dirigentes, então de certeza que vai. Eu tenho 3 pessoas por onde eu posso escolher e vou colocar no carro. Vou lá escolher uma e tal, mas eu tenho 3, vou escolher dentre essas 3, então ali eu coloco um 3. E aqui um 2, porquê? Porque eu já escolhi uma, vou lá, de entre quantas é que eu posso escolher? 2. Ok, então eu pus um 3 e pus um 2, que é a mesma coisa de dizer arranjo de 3, 2 a 2. Depois, eu tenho um grupo de 5 rapazes e um grupo de 5 raparigas. O que é que me interessa? Que eu pegue em 2 desses 5 rapazes e os meta
na carrinha ou no carro e duas dessas 5 raparigas e a besmeta na carrinha ou no carro. Então o que é que eu vou fazer? Não interessando a ordem, eu das 5 raparigas vou pegar, não interessando a ordem é a parte das combinações, vou pegar em 2 para pôr num dos veículos e dos 5 rapazes vou pegar em 2 e vou pôr num dos veículos. Está feito. Todas as restrições que eles querem estão feitas. Agora, por menorzinho, é que as pessoas podem andar aqui a trocar de lugar umas com as outras e não há problema nenhum, porque eles não me dizem mais restrição nenhuma. Então, destas 4 pessoas que aqui estão, elas podem andar aqui a dançar, a trocar de sítio. Então, daí eu ter colocado 4 fatorial, que é o facto de elas poderem permutar umas com as outras. E estas pessoas aqui todas podem andar a trocar de sítio, então daí o 8 fatorial, troca de lugares dentro da carrinha. Ah, mas porquê é que eu não fiz 9 fatorial ou 5 fatorial? Porque o condutor tem que ser o dirigente e acabou. Aquelas pessoas não podem sair dali. Agora as outras podem trocar de sítio, que não havia problema nenhum, não havia nenhuma restrição nem enunciado que me fizesse fazer de outra maneira. E está feito. Exercício 5. Uma turma de 11º ano é constituída por 30 alunos com idades de 15, 16 e 17 anos, dos quais 60% são raparigas. Sabe-se que 1/3 dos rapazes tem 17 anos e que 1/3 das raparigas tem 15 ou 16. Então, espera, muita coisa aqui a acontecer já. 11º ano, ok, nada a ver. É constituída por 30 alunos com idades entre os 15, 16 e 17, dos quais 60% são raparigas. Então, primeira coisa logo que eu fiz, vou abrir aqui os ramos. Tenho feminino e tenho masculino. 60% são raparigas, então 40% são rapazes, masculino. Comecei logo a abrir aqui os ramos, feminino, masculino. E depois ainda me dizem que é 15, 16 e 17. Então, 15, ou melhor, 15, 16, 17, 15, 16, 17. Foi isto que eu abri logo ao início, foi assim que eu pensei. E depois dizem, os 60% já tratei disso, os 15, 16 e 17 também. Sabe-se que 1/3 dos rapazes tem 17 anos. 1/3 dos rapazes tem 17 anos. A probabilidade de ter 17 anos, sabendo que é rapaz. Ou seja, eu estou no grupo dos rapazes, eles dizem 1/3 dos rapazes tem 17 anos. Então é uma condicionada, é no grupo dos rapazes. Então, daí eu ter colocado aqui 1/3. E que 1/3 das raparigas tem 15 ou 16 anos. 1/3 do grupo das raparigas tem 15 ou 16 anos. Então, destes dois aqui, o 15 e o 16, estas duas probabilidades condicionadas, não sei quanto é que é cada uma delas, mas sei que a sua junção é 1/3. É o que eles me dizem. 1/3 das raparigas, sabendo que é rapariga, ou seja, é aqui os meus tracinhos da condicionada, têm 15 ou 16 anos. Portanto, é as duas juntas, dá ali 1/3. Se as duas juntas dão 1/3, então quer dizer que eu posso dizer que a probabilidade de ter 17 anos, sabendo que ter rapariga, é 2/3. Porquê? Porque é o que falta para chegar ao 1. É o que falta ao 1/3 para chegar ao 1, à unidade. Porque todas estas probabilidades destes 3 ramezinhos, 1, 2, 3, tem que ser 1, e aqui 1, 2, 3 também tem que ser 1, e aqui este com este também tem que ser 1. Então agora vou continuar a ler o enunciado. Sabe Deus o que para aí vem. O André e a Beatriz, alunos da turma, são gêmeos e têm 16 anos. Ok, um rapaz e uma rapariga e têm 16 anos. Até pus aqui a setinha. 16, 16. Escolhem-se ao acaso 5 alunos dessa turma. Determinar a probabilidade de o grupo constituído por esses 5 alunos ser formado pelo André, pela Beatriz, por 2 jovens de 17 anos e por outro com 15 ou 16. E apresentar o resultado em forma de dízima arredondada às centésimas, quer dizer que tem 2 casas decimais. Ok, então, como o grupo era constituído por 5 pessoas, eu coloquei logo aqui 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei o André, coloquei a Beatriz, coloquei 2 pessoas de 17 anos e, por último, uma pessoa com 15 ou 16. Eu, para conseguir fazer esta probabilidade, eu preciso de duas coisas: o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis. O número de casos possíveis no denominador, o número de casos favoráveis no numerador. Ok? O número de casos possíveis, eu acho que é o mais simples, que é, eu tenho 30 pessoas, vou escolher um grupo de 5, então, e para mim faz-me sentido que interessa a ordem, porque nós estamos aqui a falar de pessoas diferentes umas das outras, por isso eu vou dizer que interessa a ordem, vou fazer com arranjos. Então isto são arranjos, 30 pessoas, 5 a 5, em termos de casos possíveis, e só isto valiam 4 pontos, ok? Mesmo sem o raciocínio todo da árvore, até agora não contabilizava nada. O raciocínio da árvore, na verdade, foi só para eu me organizar
visualmente e o que é que eu tinha, o que é que eu não tinha, o que é que eu posso fazer com isto, o que é que eu consigo fazer a partir daqui. Na verdade, só os casos possíveis tinhas 4 pontos, só os 30, 5 a 5. Arranjos 30, 5 a 5. Agora, para os casos favoráveis, eu tenho que arrumar estas pessoas todas aqui no sítio certo, nos sítios certos. Para fazer os casos favoráveis, se eu quero arrumar pessoas, eu tenho que saber quantas pessoas é que eu tenho lá. Por exemplo, eu sei que o André é uma pessoa, a Beatriz é outra pessoa, mas eu não sei quantas pessoas é que há com 17 anos, nem quantas pessoas é que há com 15 e 16. Eu apenas sei probabilidades e não é de tudo. Então eu vou fazer devagar. Vou pensar assim: o que é que eu tenho? Eu tenho 30 alunos e 60% são raparigas, quer dizer, 40% são rapazes. Então é por aí que eu vou começar. Tenho aqui as raparigas, 60% de 30 pessoas, que dá 18 raparigas, e os rapazes, 40% de 30 pessoas, que dá 12 raparigas. E eles também me dizem que eu tenho, eles dizem que eu tenho um terço de raparigas com 15 ou 16 anos, e eu concluí que 2 terços das raparigas têm 17 anos. Então, eu vou fazer raparigas com 17. Raparigas com 17 são 2 terços das raparigas, que eram 18. E isto dá 12 pessoas, dá 12 raparigas com 17 anos. Quer dizer que o resto, para as 18, têm 15 ou 16. Então eu já sei que existem 12 raparigas com 17 anos e 6 raparigas com 15 ou 16. Agora, rapazes com 17 anos. Eu sei que temos 12 rapazes. Dizem-me no enunciado que um terço dos rapazes tem 17 anos, portanto, um terço de 12, que dá 4, automaticamente, para chegar aos 12, faltam 8 pessoas. Então, eu sei que existem 8 rapazes com 15 ou 16 anos. Isto só estou a ver quantas pessoas é que existem em cada grupinho de idades. Então agora vou tentar começar a construir aqui os meus casos favoráveis. Eu tenho o André, que é uma pessoa, eu tenho a Beatriz, que é uma pessoa, e agora eu quero 2 pessoas com 17 anos. Eu sei o número de raparigas com 17 anos, que são 12, e sei o número de rapazes com 17 anos, que são 4. Então eu, para fazer os alunos com 17 anos, eu tenho que somá-los. 12 mais 4 dá 16. Agora, não me interessa a ordem com que vou escolher, eu só preciso ter ali 2 pessoas com 17 anos. Então eu vou fazer, das 16 pessoas eu vou escolher 2, ok? Combinações. Já vais ver onde é que entra depois aqui a ordem que eu te falava que me fazia sentido logo no início. Então, o que eu penso aqui é, eu vou escolher 2 pessoas com 17 anos, não me interessa. Eu só quero, se é rapaz, se é rapariga, eu só quero que sejam 2 pessoas com 17 anos postas ali. E existem 16 pessoas com 17 anos, 16 combinações, 2 a 2. E agora, também tenho que colocar uma pessoa com 15 ou 16. Ora, eu tenho 6 pessoas, 6 raparigas com 15 ou 16 e tenho 8 rapazes com 15 ou 16. Repara que aqui eu não quero saber quem tem 15 e quem tem 16. É 15 ou 16, é como se fosse uma idade só, entre aspas. Então, na verdade, eu tenho 14 pessoas com 15 ou 16. Mas como isto já era fácil o suficiente, ainda há aqui mais um senão, que é, eu tenho 14 pessoas com 15 ou 16 anos, mas uma delas é o André e a outra é a Beatriz. Então aqui eu não vou colocar, tenho à minha disposição 14 pessoas. Não, eu só tenho 12 pessoas. Agora, a parte de eles podem permutar todos uns com os outros. E com isto, tinhas 6 pontos pelos casos favoráveis, tinhas 2 pontos por descobrir as pessoas com 17 anos e depois para calcular a probabilidade disto caso ao 0,01, atenção, duas casas decimais, tinhas mais 2 pontos. Exercício 6. Seja V de n uma progressão geométrica e sabemos que o V de 5 é 4, o V de 8 é 108 e qual é o valor de V de 6. Então aqui eles foram bonzinhos, temos que dizer a realidade. Eles aqui foram bonzinhos. Então, muitos de vocês aprendem isto assim, V de 1 é relevado a n menos 1, ok? Só com 1, eu quero dizer-vos que vocês podem fazer com um K ou com um P, desde que esteja aqui o V de K e esteja aqui o K, ok? Se tiver aqui um V de 2, aqui tem que estar um 2. Se tiver aqui um V de 5, aqui tem que estar um 5, ok? Não podes esquecer disto. Então, fiz com esta fórmula o termo geral da progressão geométrica. Aqui eu coloquei o V de 8, aqui coloquei o V de 5 e claro que aqui tem que estar o 8 e aqui tem que estar o 5 exatamente por esta ordem. Ok? Depois, substituí, o V de 8 é 108, o V de 5 é 4, fui fazer a continha e a razão dá-me 3. Então quer dizer que eu posso escrever aqui um termo geral da minha progressão geométrica, sendo que isto aqui é o meu V de 5, isto aqui é a minha razão e isto aqui é o n menos 5, que era no fundo o meu K ou o meu P.
Agora eles pedem-me o V de 6, então o que é que eu vou fazer? Vou substituir o n por 6. Portanto, eu vou chegar aqui a este termo geral, vou substituir o n por 6, está aqui o meu 6, e faço a continha e dá-me 12. E tudo isto valia 12 pontos. Exercício 7. Seja o de n a sucessão definida por o de n igual a 2 mais menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Determine, sem recorrer à calculadora, quantos termos de ordem ímpar da sucessão U de n pertencem àquele intervalo que ali está. Ordem ímpar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, se n é ímpar, como é que é o termo geral desta minha sucessão? Então, se o n for ímpar, por exemplo, 1, se o n for 1, isto ficaria, fosse 1, assim, elevado a 2, porque o mais 1 dá 2 sobre n, e isto ficaria 2 mais 1 sobre n. Agora imagina que é 3, então aqui ficaria 4. Ok, se o n for 3, isto aqui fica 4, quer dizer que é um número par, então quer dizer que isto aqui passava a 1 e ficaria 2 mais 1 sobre n. Moral da história, quando n é ímpar, então esta sucessão que aqui está, tem sempre de termo geral 2 mais 1 sobre n. Chegar a esta conclusão valia 4 pontos. E agora eu vou fazer, quando é que este meu termo é 83 sobre 41, e mais abaixo vou fazer quando é que este meu termo é 67 sobre 33. Na verdade, eu vou ver quando é que a minha sucessão está entre um valor e o outro, tá? Mas eu em vez de estar a fazer aqui com inequações e, meu Deus, isto é muito difícil, eu fiz, ok, vou fazer quando é que o meu termo é igual a 83 sobre 41. Quando é que o meu termo é igual ao outro númerozinho que me dão. E depois vou ver quantos números ímpares é que existem aí entre esses dois valores. Então, resolvi esta equação de cima. Como é que eu resolvo esta equação de cima? Então, eu passo para lá o 2, reduzo ao mesmo denominador e depois acho o n. Se tiveres dificuldade a fazer isto, é só passar ao inverso, está bem? N igual a 41. E vou fazer depois a equação de baixo exatamente da mesma maneira. Eu passo para lá o 2 a subtrair, reduzo ao mesmo denominador e depois fica n igual a 33. Então penso, entre o 33 e o 41, quantos termos de ordem ímpar? Então há o 33, 35, 37, 39 e 41. Só uma última coisa que eu tenho que ter em atenção. Intervalo fechado. Se o intervalo é fechado, conta ao 33 e conta ao 31. Portanto, a resposta certa eram 5. Existiam 5 termos de ordem ímpar cujos termos pertenciam àquele intervalo e só dar a resposta eram 3. Até chegados ao 33 e ao 41 eram de mais 3 pontos. O termo geral já tinha dito que eram 4. E dizer que a minha sucessão estava entre aqueles dois termos era 4. Exercício 8. Em C, conjunto de números complexos, vamos considerar o Z1 e o Z2 iguais àqueles valores que ali estão. Seja W um número complexo tal que o W é igual a Z1 a dividir por Z2. Sabe-se que no plano complexo, o afixo do número W é um dos vértices de um polígono regular com centro na origem e com outro vértice sobre o semieixo real positivo. Qual é o número mínimo de vértices desse polígono? Então, mesmo que não estivesse a perceber o que é que eles queriam, eles estão a perguntar o n, estão a perguntar o número mínimo de vértices que tem esse polígono, mas mesmo que não soubesses muito bem onde é que isto iria dar, a primeira coisa a fazer era logo fazer o W, quer dizer, 1 sobre Z2, e isso sabes fazer, que é dividir os números complexos sob a forma trigonométrica. Então, foi isso logo que eu comecei por fazer. W igual a Z1 sobre Z2, estes módulos corta-corta, porque 2 a dividir por 2 dá 1. Os argumentos nós podemos subtraí-los porque estamos a fazer uma conta de dividir na forma de um número complexo na forma trigonométrica e dá E elevada a I π sobre 7. Então agora até fiz aqui um esquemazinho, mas eu até vou apagá-lo para poder explicá-lo novamente. Eu sei que um dos vértices pertence aqui ao semieixo real positivo. Eu também sei que outro vértice é o W e pertence aqui a algures. O argumento, o ângulo daqui até aqui é π sobre 7. Ok? Agora, quem é que me garante? Isto aqui é a origem. Faz conta que é aqui a origem, é o centro do meu polígono que coincide com a origem do referencial. Quem é que me diz a mim, quem é que me dá a certeza que estas duas raízes, que é esta que aqui está, que é o vértice, e o W, são consecutivas? É que ninguém me diz isso. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ok, eu vou dizer que pode haver aqui outra, assim à parva, vou dizer que há aqui outra, e vou dizer que o π sobre 7 é 2π sobre n, que é o meu 2π a dividir pelo número de vértices que aquilo tem, mas vou pôr aqui um k. Porquê? Porque eu não tenho a certeza se o π sobre 7 é 2π sobre n, ou seja, se é logo uma raiz consecutiva,
ou se é tipo passar duas, ou se é tipo passar três vértices. Então eu vou pôr aqui um k. Então foi isso que eu fiz. Π sobre 7 igual a 2kπ sobre n. Depois, podias também ter pensado π sobre 7 menos 0, que é uma menos a outra, um argumento menos o outro, dá 2kπ sobre n. Também podias ter pensado assim. Só pegar isto, chega à conclusão que n igual a 14k. Agora, eles dizem qual é o número mínimo de vértices. Ok, o k pertence ao conjunto dos números inteiros positivos, então quer dizer, se o meu k for 1, que é os números inteiros positivos, onde começam os números inteiros positivos, o n é igual a 14. E isto eram 12 pontos e era a resposta B. Exercício 9. Em C, conjunto dos números complexos, vamos considerar o Z1 igual àquilo, o Z2 igual àquilo e ainda um Z3 igual àquilo. Seja W um número complexo W, que é Z1 vezes Z2 a dividir por Z3. Mostre, sem recorrer à calculadora, que a proposição que eles indicam a seguir é verdadeira. Ou seja, que o módulo do número complexo W é raiz 13 e que o argumento está entre menos 3 pi quartos e menos pi meios. Mais uma vez, mesmo não sabendo muito bem o que é que aquilo poderá dizer, aquela proposição, ou se não estiveres logo a ver a resolução logo direta do ponto A ao ponto fim de uma vez só, não te preocupes, vai fazendo que as coisas vão surgindo. Então, o W é Z1 vezes Z2 a dividir por 3. Coloco o Z1, coloco o Z2 e a dividir pelo Z3, só com isto tinhas um ponto. Próximo passo, fazer a distributiva. Vou fazer este vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este, mais este vezes este. Atenção aos sinais. Vou simplificar, atenção aqui 4i ao quadrado dá menos 4, estes dois podem somar um com o outro, menos 6i mais 2i dá menos 4i, e depois o menos 3 menos o 4 dá menos 7. Chegando aqui, só por chegar até aqui tinhas mais 2 pontos, e chegando aqui o que é que vamos fazer? Quando nós temos aqui um númerozinho complexo no nosso denominador, podemos, e na maior parte das vezes devemos, multiplicar em cima e em baixo pelo seu conjugado. Ou seja, vou multiplicar em cima por 2 mais i, e em baixo por 2 mais i. O conjugado é um número igualzinho, só que troca o sinal do meio. Então, em cima está aqui colocado o numerador e o conjugado, e em baixo já fiz rapidamente, fiz logo o caso notável, ok? 2 ao quadrado menos i ao quadrado, e tu também o podes fazer. Depois faço novamente a distributiva em cima, aqui o i ao quadrado substituo por menos 1, menos com menos dá mais, e aqui fica o 5. Vou então simplificando até me dar isto, até eu chegar ao número complexo w, que me dá menos 2 menos 3i e vale 3 pontos. Logo o que eu vou fazer a seguir é o módulo. Então fica a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, e está a raiz 13, tinha mais 3 pontos e ótimo, cheguei aqui ao módulo que era igual a raiz 13. Depois tenho que justificar ali aquele argumento. Eu para fazer, ou para ver pelo menos onde é que ele anda, eu tenho que ver em que quadrante é que ele está e se precisar fazer a tangente do ângulo. Se a tangente do ângulo me der um número que eu saiba ver, pelo menos naquela tabela trigonométrica, eu consigo logo automaticamente dizer o ângulo. Se me der uma coisa que eu não sei muito bem, depois teremos que pensar. Então, como o W pertence ao terceiro quadrante, como é que eu sei que o W pertence ao terceiro quadrante? Porque me está a dar menos 2, menos 3i. Se me dá menos 2, menos 3i, quer dizer que a parte real é negativa, a parte imaginária é negativa, então quer dizer que ele está aqui deste lado, então quer dizer que está no terceiro quadrante. Estar no terceiro quadrante não me garante automaticamente que o ângulo seja entre menos 3 pi quartos e menos pi meios, porque é assim, vou trocar aqui a cor, o menos 3 pi quartos é aqui e o menos pi meios é aqui. Portanto, eles querem mesmo que esteja ali, que eu garanta que está ali mesmo dentro daquele pedacinho e não no terceiro quadrante. Mas lá chegaremos. Como o meu W pertence ao terceiro quadrante, porque a parte real e a parte imaginária é negativa, e a tangente de θ, que é B sobre A, dá 1,5, então quer dizer que o meu argumento só pode estar entre menos 3 pi quartos e menos pi meios. E passo a explicar porquê. E eu até escrevi aqui, que era para ter tudo certinho no exame. No intervalo de menos 3 pi quartos, aqui, a menos pi meios, a tangente varia entre 1 e mais infinito. Repara, esta é do menos 3 pi quartos, depois vem esta, depois vem esta, depois vem esta, depois vem esta. Então a minha tangente varia entre 1 e mais infinito. Como a tangente eu já percebi que era 1,5 pelas contas, está dentro desse intervalo de 1 a mais infinito. Então está explicado porque é que o argumento está entre menos 3 pi quartos e menos pi meios, por escrito.
E vamos para o exercício 10. Seja f a função do domínio de 0 a mais infinito, definida por esses dois ramos. E agora temos que fazer o exercício 10 sem recorrer à calculadora, ou seja, não é preciso cá nenhuma resolução gráfica. Averigua se a função f é contínua em x igual a 1. Averiguar se ela é contínua é fazermos os limites à esquerda e à direita do ponto, verificar se eles são iguais e ainda se são iguais à função no ponto. Portanto, a primeira coisa que eu escrevo é logo limite quando o x tende para 1 menos, porque me pedem no ponto 1, de f de x é igual a f de 1, que é igual ao limite quando o x tende para 1 mais de f de x. Então, o limite quando o x tende para 1 menos de f de x é o limite quando o x tende para 1 menos, e agora vou buscar a função de cima, porque é onde está aqui x menor ou igual a 1. Eu vou buscar a função que está em cima. Só por escrever isto tinhas um pontinho. Então, depois o que é que vou fazer? Não vou logo à caça das indeterminações. Vou, mas é substituir o x por 1. Depois, se me der uma indeterminação, pronto, vou ter que levantar. Não vou já estar aqui preocupada em levantar indeterminações quando elas podem nem sequer existir. Então, substituo o x por 1. Substituo, dá-me aqui menos 1 mais 0 e acaba por dar menos 1, não é nenhuma indeterminação, ótimo. E com isto tínhamos um ponto. Uma coisa que muitos de vocês esquecem de fazer é, e por mais fácil que isto seja, vocês têm que escrever porque ganham mais um ponto, que é o f de 1. Ou seja, não basta apenas dizer que o limite à esquerda é igual ao limite à direita, para ela ser contínua. Também tem que ser igual à função no ponto. E mesmo que tu vejas que é, porque é óbvio, porque se diz aqui isto aqui está menor ou igual, então quer dizer que se isto aqui é menos 1, isto aqui também é menos 1, escreve-o. Escreve porque tens mais um ponto. Se não escreveres, não tens esse ponto e às vezes ele pode fazer falta. O limite quando o x tende para 1 mais de f de x, substituo pela função que está em baixo, porque está aqui x maior do que 1. Só por isso tinhas um pontinho. Depois, próximo passo, eu vim aqui um 5, vi aqui um 5, pus o 5 em evidência. Já comecei a ver aqui qualquer coisa que me fizesse lembrar aqui o limite notável, ainda não sabia muito bem como é que eu haveria de fazer, mas já estava a ver ali qualquer coisa que me pudesse fazer lembrar, e atenção que eu estou sempre a pensar nisto como se fosse aluna, ok? Então, o 5 posso passar cá para fora, ele está aqui, e agora eu precisava do e elevado a x menos 1 positivo, porque é o que vem primeiro no meu limite notável, é e elevado a x menos 1 sobre x. Este aqui que eu estou a falar. Este limite notável aqui assim. Eu já tenho aqui x menos 1, o que quer dizer que tenho esta e esta pessoa, tenho aqui o 1, tenho aqui o 1 também, tenho aqui qualquer coisa já muito parecida. Mas eu preciso que o e elevado a x menos 1, esta parcela aqui, seja positiva. Então, tudo bem, eu vou pôr um menos cá atrás e vou pôr este positivo, este negativo, ok? E assim fica tudo certinho. Porque se eu por acaso fizesse a distributiva aqui do menos, aqui ficava menos e aqui ficava mais e voltava tudo ao que era. Voltava ao meu exercício inicial, porque eu não posso mudar aquilo que é o enunciado, não é? Então, o 5 passa para trás, estes trocam, estes aqui vão trocar de sinal e aproveito e troco de sítio para visualmente ser mais fácil para mim. O x mais 4 dou um chega para lá e meto aqui como um limite diferente, ok? Dou assim um chega para lá, limite quando o x tende para 1 mais de 1 sobre x mais 4. Aqui faço uma mudança de variável, tens sempre que fazer no exame, indicar qual é que é a variável que estás a mudar, porque na verdade eu não tenho aqui um x e aqui um x, eu tenho um x menos 1. Então tens de dizer mudança de variável. X menos 1 agora chama-se y. E o meu y está a tender para 0 mais. Então, menos 5, limite quando y tende para 0 mais, de e elevado a y menos 1 sobre y vezes 1 sobre 5, que é basicamente eu ter chegado aqui a este limite e ter substituído o x por 1. Ao fazer esta continha dá-me menos 1 e depois, super importante, conclui-se que ela é contínua porque isto, porque o limite quando o x tende para 1 menos é igual ao limite quando o x tende para 1 mais, que é igual à função no ponto. E só por esta conclusão dela ser contínua, mais um ponto. Exercício 10.2. Estuda no intervalo de 0 a 1 a função quanto à monotonia e quanto à existência de extremos. E determinar esses extremos. Então, fazer a monotonia, fazer a primeira derivada. Então, vamos fazer a primeira derivada. Se eles me dizem que é no intervalo de 0 a 1, então eu vou fazer na função de cima. A derivada na função de cima. F' de x é a derivada do primeiro vezes o segundo, está aqui, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Atenção que a derivada de 1 mais 2 ln de x
esta derivada é zero, porque isto é uma derivada de uma constante, e isto fica 2, 1 sobre x, o que dá 2 sobre x. E depois vou apenas simplificar, e só pela derivada tinhas 4 pontos, e depois vamos fazer a primeira derivada igual a zero, que é para depois passarmos para o quadro decimal. Só por indicares aqui que vais fazer a conta do f' de x igual a zero, tens um ponto, vais resolver esta equação, eu aqui fiz a distributiva do menos 2x, depois somei o menos 2x com o menos 2x, deu menos 4x, depois como eu tinha aqui um x e aqui um x, decidi pôr o x em evidência, deu-me o x igual a zero ou menos 4 ln de x igual a zero, que eu entretanto passei para lá o menos 4 e deu isto que aqui está. Depois passei para lá o 4 dividido, deu isto e aqui está. E lembrei-me só que aqui estava a dizer que era no intervalo de 0 a 1, portanto este 0 que me está a dar aqui de x igual a 0, eu vou ignorá-lo por completo, porque não está definido no domínio que eles querem. Porque o 0 está aberto, por isso não importa. Posso simplesmente ignorá-lo e dizer, eu vou ignorá-lo, porque ele não pertence, o 0 não pertence ao intervalo de 0 a 1, portanto, tchau. Aqui vamos resolver esta equação. Normalmente eu resolvo da seguinte maneira. Isto é como se tivesse aqui uma base E elevado a menos 1 dá x. Normalmente eu resolvo desta maneira, mas é normal que tenhas aprendido de outra maneira e está tudo bem, desde que dê isto, está tudo bem. Próximo passo. Aqui tinhas mais 2 pontinhos. Próximo passo, quadro decimal, e com o quadro decimal certinho tinhas mais 4 pontos. Então, pontos muito importantes aqui. Pôr aqui o f' e aqui o f e não o contrário. Colocar aqui o início e o fim que eles querem de 0 a 1. O 0 e o 1 estão abertos, portanto vais colocar não definido ou então cortas, fazes mesmo assim, arriscadinho. E aqui vais colocar os zeros. O único zero que está aqui a acontecer é o e elevado a menos 1 e também podias ter posto 1 sobre e. Então, isto é o meu zero e agora, muitos de vocês têm dificuldade em ver se isto é mais ou se isto é menos. Existem várias maneiras de fazer este quadro decimal. A maneira que eu acho mais rápida para quem tem a calculadora faz na calculadora 1 sobre e, ok? Vais fazer na calculadora e neste caso ia dar aproximadamente 0,36. Então o que é que vou fazer? Vou à minha função derivada, é esta que deu aqui, vou a esta função derivada e vou substituir o x por um número mais, se isto é 0,36, aqui vou substituir tipo por 0,2, porque é um número que está entre 0 e 0,36, e aqui vou substituir, por exemplo, por 0,7. Por isso é que eu fiz aqui este cálculo auxiliar só para mim. Eu até escrevi aqui que era para tu veres como é que eu tinha feito. Eu substituí o x no f' por 0,2, porque é um número que está entre 0 e 0,36. E depois, do outro lado, escolhi o 0,7, porque é um número que está entre 0,36 e 1. Um deu-me positivo, o outro deu-me negativo, ótimo. Isto é crescente, aqui é decrescente, automaticamente ali há um máximo no e elevado a menos 1. Então agora vamos concluir. F é crescente de 0 a elevado a menos 1, f é decrescente de e elevado a menos 1 a 1, ou seja, neste intervalo não coloques aqui a palavra de, mete em. F tem um máximo em x igual a e elevado a menos 1 ou 1 sobre e isto valia mais um ponto. E como eles te pediam, determina caso existam esses extremos, então vai achar mesmo esses extremos. Atenção que o extremo não é no f', o extremo é o f, ou seja, quando vais achar, tens aqui a abscissa, para achar a ordenada fazes f de e elevado a menos 1. E assim é que achas o extremo da função f. Dava 1 sobre e ao quadrado e com isto era mais um pontinho. 11. Resolva sem recorrer à calculadora. Seja g a função de domínio π a 3 π definida por g de x igual a x cosseno de x mais seno de x. Mostre, recorrendo ao teorema de Bolzano, que existe pelo menos um ponto pertencente ao gráfico de g, tal que a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto tem declive menos 1 meio. Então, quando eles nos falam na reta tangente ao gráfico e no seu declive, nós pensamos logo que o declive da reta tangente ao gráfico num determinado ponto é igual à derivada na abscissa desse ponto. Então, se me falam em declive e em reta tangente, eu vou fazer a derivada da função g e depois vou substituir aquela abscissa de π e 3 π nessa derivada e vou verificar que o menos 1 meio está entre esses dois valores que me dão. Então, a primeira coisa a fazer, o g' de x. Então eu tenho que fazer aqui a derivada deste produto, que é o x vezes a derivada do cosseno, que dá menos x seno de x, mais a derivada do x vezes o cosseno, que dá cosseno de x, mais a derivada do seno, que é cosseno.
Aqui posso fazer cosseno mais cosseno, que dá 2 cosseno. Então agora, como eu estou a fazer o teorema de Bolzano e eu quero perceber ou quero mostrar através do teorema de Bolzano que existe pelo menos um ponto daquele pertencente àquele gráfico, tal que a reta tangente tem aquele declive, eu vou fazer o G' de π meios, o G' de 3π meios e depois então vou verificar que o menos 1 meio está entre esses dois valores. Então, G' de π meios substituo x por π meios menos π meios, seno de π meios mais 2 cosseno de π meios e faço exatamente o mesmo raciocínio para o 3π meios. O seno de π meios é 1, o cosseno de π meios é 0 e isto dá menos π meios, só aqui tínhamos 2 pontos, também deixar a derivada tínhamos 3. Ao fazer o G' de π meios de 3π meios também vamos substituir e vai dar menos 3π meios. Tínhamos 2 pontos. Agora, isto não era suficiente para nós termos toda a cotação. Nós tínhamos mesmo que invocar o teorema de Bolzano e tínhamos também de invocar o facto dela ser contínua. Tudo escrito de forma correta, ou seja, G' é uma função contínua naquele intervalo fechado por ser a diferença entre duas funções contínuas. Se reparares, ela é uma diferença entre duas funções contínuas, o 2 cosseno de x e o menos x seno de x. Como G' de menos π meios menor que menos 1 meio menor que G' de 3π meios, ou seja, como menos 1 meio está entre o G' de menos π meios e o G' de 3π meios, pelo teorema Bolzano-Cauchy existe um C pertencente a este intervalo aberto, tal que a derivada é menos 1 meio, ou seja, tal que o declive é menos 1 meio. Então depois escrevo. Conclui-se que existe pelo menos um ponto pertencente à função G, tal que a reta tangente ao gráfico nesse ponto tem de declive menos 1 meio. Então não te podes nunca te esquecer no teorema de Bolzano fazer neste caso, G' de π meios, G' de 3π meios, dizer que ela era contínua no intervalo fechado e depois invocar o teorema de Bolzano, ok? Existem pessoas que, por não terem escrito isto, perderam pontos, ou seja, não é que descontassem, mas não tinham estes pontinhos a mais e todos os pontos que nós podemos ir buscar são valiosos. Exercício 12. Resolve esta pergunta sem recorrer à calculadora. Seja H a função de domínio R+, definida por isso que aí está, e vamos estudar H quanto à existência de assíntota oblíqua e, caso exista, escrever a sua equação reduzida. Para escrever a equação de uma assíntota oblíqua, ela é do género y igual a mx mais b, em que m é o declive e b é a ordenada na origem. Para achar o declive da nossa assíntota oblíqua é fazer o limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x sobre x, neste caso h de x sobre x. E eu coloco aqui a minha função h a dividir por x. Depois, isto eu vou fazer da seguinte forma, como se estivesse aqui sobre 1, então eu faço este vezes este a dividir por este vezes este. Então fica x ao cubo sobre x, 2x ao quadrado menos ln de x. E só por isto tínhamos um pontinho. Nunca esquecer de colocar lá sempre o limite quando o x tende para mais infinito. Depois disto eu cortei aqui o cubo e deixei o quadrado com este x, ficando isto aqui. Chego aqui e tenho, ok, isto aqui é uma indeterminação. Isto está-me a dar um infinito sobre infinito. Então eu vou dividir toda a gente pelo termo maior grau, ou seja, eu vou dividir toda a gente por x ao quadrado. Divido por x ao quadrado, divido por x ao quadrado, divido por x ao quadrado e fico com algo do género disto que está aqui. 1 sobre 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos ln de x sobre x ao quadrado. Estes dois acabam por cortar, fico com algo deste género e aqui eu tenho um limite notável. Então, eu posso dar aqui neste caso, isto é a mesma coisa que ter ln de x sobre x vezes x. Dou aqui um chega para lá neste sobre x, ficando aqui 1 sobre x, e isto aqui fica-me limpinho, o limite notável. Então agora vou substituir o x por mais infinito, o limite notável dá 0, 1 sobre mais infinito dá 0, e aqui como já estou a substituir o x por mais infinito, já não tenho de colocar aqui atrás o limite quando x tende para mais infinito. Tudo isto vai me dar 1 meio, ok? Então quer dizer que eu já tenho um declive para a minha assíntota oblíqua, agora vou ver a sua ordenada na origem. Para fazer a ordenada na origem é limite quando o x tende para mais infinito, e neste caso eu vou fazer apenas para mais infinito porque diz aqui R+. Se dissesse R eu tinha que fazer para mais infinito e menos infinito, o M e o B. Portanto, neste caso vou continuar no meu raciocínio, fazendo apenas para mais infinito porque o domínio era só R+. E vou calcular então o B, limite, quando x tende para mais infinito, de h de x menos mx. Portanto, aqui está o h de x menos, aqui está o m e aqui está o x. Então, só por escrever isto tínhamos dois pontinhos, e o que é que eu vou fazer aqui? Menos 1 meio de x é a mesma coisa de eu ter menos x sobre 2,
Próximo passo, como é que eu vou subtrair estas duas coisas que não têm nada a ver com a outra? Vou reduzir as duas ao mesmo denominador. Ou seja, vou multiplicar esta gente toda por 2, em cima e em baixo, e esta gente toda por 2x² menos ln de x, em cima e em baixo. Depois de fazer estes cálculos, 2 vezes x ao cubo e aqui 2x² vezes x e menos ln de x vezes x, vai dar este numerador aqui. O denominador fica então a multiplicar um pelo outro. Vamos cortar o 2x ao cubo com o menos 2x ao cubo. Vamos dar aqui. E só por termos feito isto, só entre aspas, por termos chegado até aqui, tínhamos mais 2 pontos. Agora eu olho para aqui e penso, isto dá interminação atrás de interminação. Isto fica infinito vezes infinito sobre infinito menos infinito. Então, isto é, não vou conseguir sair daqui. Mais uma vez, o que é que eu vou fazer? Dividir pelo termo maior grau. Ou seja, eu tenho aqui o x com o ln de x, tenho aqui o x² e tenho aqui um ln de x. Eu vou dividir toda a gente por x². Então é isso que eu faço. Aqui, aqui e aqui. Aqui eu consigo logo cortar um x com o outro, aqui eu consigo cortar o x² em cima e em baixo, e aqui eu não posso cortar em lado nenhum, mas eu posso depois separá-los. Então aqui fica ln de x sobre x, e isto é um limite notável logo. Aqui fica o 4, e aqui então eu vou separar o ln de x sobre x vezes 1 sobre x. Mais uma vez dei um chega para lá, num dos x's. Isto aqui também me dá um limite notável, e eu fico com 0 sobre 4 menos 2 vezes 0 vezes 0, que me dá 0. E, por ter calculado o B, tinha 4 pontos. Quer dizer que a assíntota oblíqua do gráfico de H é y igual a 1 meio de x, e por teres concluído isto, tinhas um pontinho. Exercício 13. A figura 3 representa um depósito de forma cilíndrica instalado na horizontal que contém uma certa quantidade de combustível. Sabe-se que as bases do cilindro têm 1,8 metros de diâmetro. As bases do cilindro têm 1,8 metros de diâmetro. Num certo instante, iniciou-se o vazamento do depósito, e seja A de t a altura em metros do combustível no depósito, t minutos após o início do vazamento. E depois dizem-me que então aquela altura é dada por uma função toda estranha, que é esta que aqui está. 13.1. Qual é, em metros, a diferença entre a altura do combustível no início do vazamento e a altura do combustível que ocupa metade da capacidade do depósito? Então, estão-me a pedir a diferença, que é uma conta de menos, diferença, eu já pus aqui assim, estou a fazer a azul, a diferença entre a altura no início do vazamento e quando tinha metade da capacidade do depósito. Então, primeiro, se eles me estão a falar no início do vazamento, ou seja, é quando aquilo começou a esvaziar. Eu tenho uma determinada altura no início, ok? O que é que representa no início? Representa t igual a 0. E o A representa a minha altura. Portanto, o A de 0 vai ser a altura no início do vazamento. Então, vou fazer aqui o A de 0, vou escrever toda aquela formulazinha substituindo o t por 0, faço na calculadora a conta e dá-me 1,44. E é este valor que aqui está. Agora, depois de ter encontrado essa altura no início do vazamento, eu quero a altura do combustível quando este ocupa metade da capacidade. Ora, se está metade da capacidade, quer dizer que está ali a meio. Se o meu diâmetro é 1,8, quando está na metade da capacidade, a altura da água vai ser 0,9, que é metade de 1,8. Então, por isso é que eu coloquei aqui o 0,9 e deu-me 0,54. E isto era aqui a resposta B, que está aqui logo ao início. 13.2. Decorridos T1 minutos após o início do vazamento, a altura do combustível no depósito é igual a um certo valor. Ok. Então eu pus aqui, ok. A altura, T1 minutos após, é um determinado valor. Ok. Sabe-se que, passado igual período de tempo, a altura do combustível no depósito é igual a metade desse valor. Passado igual período de tempo, ou seja, A de T1 mais T1, porque é igual período de tempo, a altura do combustível é igual a metade desse valor. A altura é igual a metade daquele valor que falámos inicialmente. Portanto, A de 2T1 é igual a A de T1 sobre 2, que é como quem diz A de 2x igual a A de x, ou A de 2t sobre 2, ou A de 2t igual a A de t sobre 2. Podias ter dado aqui o nome que quisesses à tua incógnita. Eu coloquei T1 porque eles falavam ao início em T1. Apresento o resultado em horas e minutos, isto é super importante, horas e minutos ainda por cima dizem que os minutos têm que estar arredondados às unidades.
devemos equacionar o problema e isto está aqui escrito é mesmo para colocar. Equacionar o problema, fazer o referencial indicando os pontos relevantes arredondado com duas casas decimais e ainda, se por acaso estivermos em cálculos intermédios, atenção, conservar no mínimo então as duas casas decimais. Okay? Mas mais importante do que tudo é o que deve estar na resposta. Super importante também a parte das casas decimais, está bem? Mas mais importante do que tudo é o que deve estar na resposta. Então, equacionar o problema. Eu já escrevi aqui mais ou menos o que é que nós devemos fazer, porque eu fui lendo e fui fazendo, e a frase mais importante, na verdade, era esta frase aqui, a meu ver, que é, passado igual período de tempo, A de 2T1, a altura do combustível no depósito é igual a metade do valor que tínhamos falado inicialmente. Portanto, isto já é equacionar o problema. Mas agora vamos fazer isto tudo certinho. O que é certinho? É eu colocar aqui o A de 2T1. Eu, entretanto, já disse que o meu T1 era X, que era para me simplificar, para depois, ao colocar na calculadora, não me confundir. É um X, é a minha incógnita. Coloco aqui o A de 2T1, que é colocar toda a minha função, mas em vez de um T ou de um T1, coloco um X. Mas como é 2T1, eu coloco aqui 2X. Ou seja, eu estou a substituir o T por 2X. Podias ter colocado 2T, não havia problema nenhum. Ou 2T1, não havia problema nenhum. Eu só estou a colocar um X, porque depois na calculadora vou colocar lá um X. Igual, portanto, equacionar o problema, e agora meto o A T1, ou seja, substituo tudo, mas meto um X, a dividir por 2, porque é a parte de metade. Portanto, isto ficava equacionado o problema, e isto são 5 pontos. Depois, reproduzir no referencial. Se eu estou a fazer uma função igual à outra, vais colocar no y1 uma função, estou a fazer aqui amarelo, no y1 uma função, no y2 outra função, separadas, e depois vais fazer a interseção das duas funções. Intersect, ok? Vais intersetar as duas funções para veres ponto de interseção, que é para veres quando é que elas são uma igual à outra. Os pontos relevantes, se eles te pedem, reproduza no referencial o gráfico na calculadora e apresenta as coordenadas dos pontos relevantes, então o ponto relevante é o ponto de interseção. Coloca aqui o seu x e coloca aqui o seu y, porque eles pedem as coordenadas. 4 pontos só por causa do gráfico. Depois, eu sei que aqui o meu x representa um tempo, ok? 4 pontos o gráfico, 2 pontos as coordenadas dos pontos importantes. Depois, os 177,71 minutos já era a minha resposta, portanto, eles dizem termina, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, o valor do T1. O valor do T1 já é 177,71, no entanto, eles me pedem para colocarem horas e minutos, então isto ainda não está acabado. Então, o que é que eu fiz? Isto aqui, para já, isto está em minutos, eu vou dividir por 60, que é só para ver quantas horas é que isto dá. Dá-me 2,9618 horas. Quer dizer que são 2 horas mais 0,9618 horas. Isto aqui vou multiplicar por 60, portanto esta parte da hora multiplico por 60, que é para ver quantos minutos é que isto é. Se tiveres dúvidas, faz uma regra 3 simples. Uma hora está para 60 minutos, 0,9618 horas está para x minutos. A mesma coisa que multiplicar por 60. Estas 2 horas eu já reservei. Okay? A partir do momento em que eu divido isto por 60, já estou a ver em horas, dá 2, qualquer coisa, 2 horas inteirinhas é de certeza, falta-me aqui este bocadinho, que eu agora vou multiplicar por 60, dá-me 57,7 minutos. Mas eles dizem, eles querem mesmo os minutos arredondados às unidades. Portanto, em vez da minha resposta ser 2 horas e 57,7 minutos, a minha resposta deveria ser 2 horas e 58 minutos para ficar arredondada às unidades, que é o que eles pedem, os minutos arredondados às unidades. E com esta resposta certinha, tinhas mais 3 pontos. E vamos aqui para o exercício 14. Determina, sem recorrer à calculadora, os números reais que são solução desta equação. Nos logaritmos, nós podemos fazer a resolução da equação normalíssima, podes fazer a resolução da equação, e nunca te esqueças de fazer o domínio. Existem muitos professores, não a maioria, que ensina ao contrário. Quando te pedem para resolver as equações com logaritmos, começa sempre por fazer o domínio, ok? E eu, como aluna, o que é que eu faço? É para resolver uma equação, começo logo a resolver a equação. E depois penso, Inês é um logaritmo, vai ver o domínio. Senão, isto ainda dá barraca. Por isso, o que é que eu fiz aqui como aluna? Vi, é para resolver uma equação, comecei logo a resolver a equação.
Mas estava aqui na minha cabeça a dizer, não te esqueças de ver o domínio, não te esqueças de ver o domínio, ok? Portanto, eu comecei logo a resolver a equação. Começo a resolver a equação, portanto, escrevo a equação. Próximo ponto, já há pouco eu tinha explicado que eu faço, é como se tivesse aqui a minha base do LN é um E, portanto eu faço ali um Ezinho para não me confundir, e atenção que eu estou a pensar como aluna, ok? E elevado a x dá esta gente toda que está aqui dentro. Então, só por isto eu tinha 4 pontos. Depois, este que está aqui a multiplicar, passou para aqui para o primeiro membro a dividir. Próximo passo, como eu tenho aqui uma divisão com a mesma base que é o E, posso subtrair os expoentes. Corta, corta, e isto fica e elevado a 1 igual a 1 menos x, e isto vai-me dar então a minha solução. Só por ter chegado até aqui tinha 4 pontos, até aqui tinha outros 4, até aqui tinha outros 3. Mas eu sei que sempre que eu estou a fazer uma equação com logaritmos ou em equação com logaritmos, eu tenho que ver o domínio. Então, não me esqueci, tu também não te podias esquecer, e ver então o domínio. O que é o domínio do logaritmo? Do logaritmo é muito simples. Tudo o que está dentro do logaritmo tem que ser maior que zero. Acabou. Tudo o que está dentro do logaritmo tem que ser maior do que zero. Então foi isso que eu escrevi. X pertence a R tal que o que está dentro do logaritmo é maior do que zero. Isto é um produto com um maior, então quando eu tenho uma inequação aqui ali atrás com um produto ou com um quociente, eu tenho que ir ao quadro decimal, que é para visualmente ser fácil de eu responder a esta questão. Então, eu vou ver os zeros desta parcela, os zeros desta parcela, e então depois vou ao quadro decimal. Os zeros disto aqui dá-me o 1, esta parcela aqui não vai ter zeros, é uma equação impossível, nunca vai acontecer. Então, quando eu vou colocar aqui no meu quadro decimal, faço menos infinito, faço mais infinito, coloco os zeros desta coisa toda que está aqui a acontecer, na verdade, faço os zeros disto aqui, ok? Que é só 1, que é o próprio 1. Coloco aqui o menos x, coloco aqui o e elevado a x menos 1, ok? É esta parcela, e depois coloco aqui a função produto. Meto aqui o 0, porque o 1 vai ser o 0 do 1 menos x, e aqui nesta linha do e elevado a x menos 1, como eu sei que isto é uma função que vai ser sempre positiva, eu meto aqui mais, mais, mais. E agora do 1 menos x, meto aqui, eu fiz aqui assim deste lado, mas agora vou fazer aqui do lado direito. 1 menos x é uma função afim, de declive negativo, porque é 1 menos x, este menos indica que o declive é negativo, ela está assim, a formiguinha está a descer. E o que é que eu concluo a partir daqui? Que aqui ela é positiva, porque está aqui na parte positiva do eixo, e aqui ela é negativa, porque está aqui na parte negativa do eixo. Então ela é positiva para trás do meu 1, e ela é negativa para a frente do meu 1, ok? Positiva, negativa. Então, quando eu vou fazer a função produto, mais com mais dá mais, menos com mais dá menos, o que quer dizer que, como eu quero onde ela é positiva, onde tudo isto é positivo, quer dizer que é desde o menos infinito até ao 1, ok? Desde o menos infinito até ao 1 é o meu domínio, só por fazer o meu domínio eu tinha mais 2 pontos, vou ver a solução que me dá, a solução é 1 menos E, podes fazer na calculadora e ver quanto é que te dá 1 menos E, o E é aproximadamente 2,7, portanto 1 menos 2,7 dá um número negativo, o número negativo pertence àquele domínio de menos infinito a 1, logo é seguro eu escrever que o conjunto de solução é 1 menos E. Imagina que o domínio te dava, sei lá, R+, de 0 a mais infinito. Como a solução que me tinha dado era um número negativo, não estava dentro do domínio, o conjunto de solução era um conjunto vazio. Okay? Neste caso, por acaso, dava e só perdias os pontinhos daquele domínio. Mas se não desse, tinhas mesmo a resposta errada. Exercício 15. Considera um certo número real positivo k e as funções f e g de domínio menos primeiros a primeiros definidas por f de x é k seno 2x e o g de x é k cosseno de x. Seja no referencial ortonormado do plano A, B e C os pontos de intersecção dos gráficos de f e g, sendo A o ponto de menor abscissa e o C o ponto de maior abscissa. Então, A, B e C são os pontos de intersecção do gráfico de f e g, o A é o mais pequeno e o C é o maior. O que é que está aqui a acontecer? É que nós temos duas funções que se vão intersetar em pelo menos 3 pontos, que é o A, o B e o C, e quando eles me falam em intersetar duas funções, a primeira coisa que eu penso é vou igualá-las. Sempre que nos pedem pontos de interseção entre duas funções, nós fazemos uma função igual à outra. É uma equação. Sabe-se que ABC é retângulo em B, determina sem recorrer à calculadora o valor de k. Então, como eu estava a dizer, a primeira coisa a fazer é logo
uma igual à outra e ver o que é que aquilo me dá. Mesmo que eu não saiba, não me faça a mínima ideia como é que eu vou achar o valor de k, eu sei que a interseção de duas funções é igualar uma função à outra. Portanto, é por aí que eu vou começar e a resolução vai surgir a partir daí. Ou eu vou me lembrar de mais coisas a partir daí. Okay? Isto é raciocínio que eu gostaria que fizesse enquanto aluno. Então, f de x igual a g de x, coloco aqui a minha função f, coloco aqui a minha função g. Eles dizem que o k é um número positivo, portanto, se eu passasse este para cá, pusesse o k em evidência, k igual a 0, não pode acontecer, porque eles dizem que é um número real positivo. Portanto, na verdade, eu posso cortar e meto aqui k pertence a R+. Então, posso simplesmente cortar, que não faz mal nenhum. Vai-me dar isto aqui. E agora, como é que eu penso? Mais uma vez, há aqui imensas maneiras de pensar. A maneira como eu ensino aos meus alunos é: eu tenho um seno igual a um cosseno. Então, eu quero passar este cosseno para seno. Então, o que é que eu faço? Venho aqui ao meu círculo trigonométrico, meto aqui o meu ângulo, meto aqui o π mais menos alfa. Porquê? Porque eu sei de antemão que o cosseno, eu como aluna sei de antemão, que o cosseno, aqui no meu alfa, é igual ao seno deste ângulo, que é o π mais menos alfa. Então, como é que eu passo o cosseno de x para seno de qualquer coisa? Basta fazer seno de π mais menos x, por causa destas linhazinhas aqui, a amarelo. Então, muito simplesmente, passei o cosseno de x para seno de π mais menos x. Depois, eu vou fazer as equações do seno. Então, 2x igual a π mais menos x mais 2kπ, ou 2x igual a π menos π mais menos x mais 2kπ. Isto é as equações do seno, ok? X igual a alfa mais 2kπ, ou x igual a π menos alfa mais 2kπ. Sendo que aqui o meu x era o 2x e o meu alfa era o π mais menos x. Portanto, esta parte aqui é a parte de 11º. Depois, vou resolver. Este x está aqui a subtrair, passa para cá a somar, ficando 3x. O π meios fica aqui sozinho. Aqui este menos fica π menos π meios, aqui assim. Menos com menos dá mais x. E o x passa para o outro lado a subtrair, ficando aqui apenas um x. E ao resolver tudo isto, as equações finais dão isto. Só por chegar a estas equações finais aqui do π sextos mais 2kπ terços e π meios mais 2kπ, tinhas 3 pontos. Agora, eu não sei, ok, isto são os vários pontos onde aquelas funções se intersetam. Você olha para aqui e pensa, então mas o que é isto? O que é que isto me está a dar? Está a dar que isto são funções trigonométricas, é uma função trigonométrica em cima da outra, não é? Ou no mesmo, imagina, no mesmo gráfico, e até posso desenhar aqui, mas totalmente random, tens uma e depois tens outra, e o que está a acontecer é que está-te a dar estes pontos aqui todos da interseção, está-te a dar todos aqueles pontos dali, só que vai haver 3 em específico, que é o A, o B e o C, que é o que eles querem. Como é que eu sei quem é o A, quem é o B, quem é o C? Então, vou ao domínio da função. Eles dizem que o domínio está de menos π meios a π meios. Então o que é que eu vou fazer? De menos π meios a π meios é tipo de menos π meios, está aqui o zero, não é? De menos π meios a π meios. Portanto, eu vou dar valores ao k, até vou pôr aqui amarelo também, vou dar valores ao k e vou ver quem é que está dentro daquele intervalo. E resto para que sejam 3, o A, o B e o C. Então, vou fazer para k igual a 0, se k igual a 0, que é logo aqui assim, o iniciozinho, fazemos sempre. Começamos pelo... mas muitas vezes os meus alunos perguntam, mas por onde é que eu começo? Começa do 0. Começa do k igual a 0. Depois logo vês se faz sentido ou não. K igual a 0. Se o k igual a 0, esta parcela aqui sai, porque é 0, fica π sextos. Esta parcela aqui sai e fica π meios. Então, vou pensar. Será que o π sextos está aqui? π sextos está aqui. O meu intervalo é este todo aqui e este todo aqui. Será que está ali dentro? Está. Então, ótimo. O 0 fez todo sentido. Ou x igual a π meios, que é o que me dá daqui desta parcela. π meios. Será que o π meios faz sentido? É que acaba mesmo ali. Faz sentido porque o intervalo é fechado. Venho aqui verificar e realmente está aqui o intervalo fechado. Então, ótimo. Já tenho 2 pontos. Então, agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer o k igual a 1 ou vou fazer o k igual a menos 1? A partir do momento em que me está a dar aqui o π sextos e o π meios no 0, eu agora vou fazer ao menos 1, porque eu quero que ela venha para a parte negativa, porque o meu intervalo está entre o menos π meios e o π meios. Portanto, faz-me sentido que ela agora venha para a parte negativa. Então, vou substituir o k por menos 1. Vou substituir o k aonde? Nesta equação aqui que me deu. A minha base é sempre aqui, a resolução da interseção das duas funções. Se o k igual a menos 1, faz as contas devagar, se for preciso reduz ao mesmo denominador, se estiveres habituado faz na calculadora que é muito mais rápido, pronto, fazes em fração.
Então, vou substituir então o k por 1. Isto vai-me dar menos 3 π sextos, que dá menos π meios, e também tenho que substituir aqui. Menos x igual a π meios mais 2 vezes menos 1 vezes π. E isto dá menos 3 π meios. Se eu for a ver, o menos π meios realmente faz parte. Está fechado, ótimo, faz parte. O menos 3 π meios já vai lá para o outro lado. Já não me interessa, já não faz parte do meu intervalo. Então ótimo, tenho o A, o B e o C, tenho 3 pontos. Cujas abscissas são menos π meios, π sextos e π meios, que são estes valores aqui. π sextos, π meios e menos π meios. Agora eu sei que o A é o que tem menor abscissa, ou seja, vai ser o menos π meios, e o C é o que tem maior abscissa, ou seja, vai ser o π meios. O B é o que está entre eles dois, que é o π sextos. Já tenho o A, o B e o C, já tenho as abscissas. Eles dizem, sabe-se que o triângulo ABC é retângulo em B, mesmo eu não sabendo quem é o A, quem é o B, quem é o C, ok, sei as abscissas e nada mais, e um pouco mais, eu sei que ele é retângulo em B. Se é retângulo quer dizer que faz um ângulo de 90 graus. Quer dizer que o vetor BA com o vetor BC fazem um produto escalar igual a zero. Ou seja, o produto escalar entre aqueles dois vetores. Eu, para fazer vetores, tenho que ter 2 pontos. Então, dá-me jeito eu ter o ponto A, o ponto B e o ponto C, para depois poder fazer os respectivos vetores, para depois fazer o produto escalar. Então, vou fazer o ponto A, o B e o C. Onde é que eu agora vou substituir as abscissas? Ou na função f, ou na função g, é naquela que tu quiseres, naquela que te der mais jeito. Eu substituí na função f porque sim, que era logo a primeira. Então vou fazer o f de menos π meios, substituo e dá-me 0. O f de π sextos, substituo e dá-me k raiz 3 sobre 2. E o f de π meios, que dá 0. Quer dizer que as coordenadas dos pontos A, B e C que aqui estão é menos π meios 0, π sextos k raiz 3 sobre 2 e π meios 0. Por achar as coordenadas do ponto B tinhas 2 pontos, por achar as coordenadas do ponto A e C tinhas 1 ponto. Depois disto, vou fazer o produto escalar. Produto escalar não, vou achar os vetores. BA, vetor BC, aqui faço A menos B, aqui faço C menos B. Como eu agora já tenho as abscissas e as ordenadas, ou seja, já tenho os pontos, já consigo fazer. Isto era confuso, ainda por cima para ser o último exercício do exame era confuso e não era de caras e era trabalhoso, portanto, perfeito. Mas, portanto, íamos fazer A menos B, que é as abscissas a subtrair, as ordenadas a subtrair, ou seja, íamos achar os vetores. Depois de achar os dois vetores, iríamos fazer então o produto escalar, ok? Se por acaso tiveres alguma dúvida aqui a calcular os vetores, BA é A menos B. É pegar nas coordenadas, onde ele está, tenho A e tenho B, é pegares nisto e fazeres este menos este, vírgula, este menos este, ok? Porque isto às tantas já é tanta coisa aqui a acontecer, uma pessoa às tantas baralha assim não, já nem se lembra do básico. Então, depois de fazer ambos os vetores, eu vou fazer o seu produto escalar. Passamos para a parte aqui do 11º, produto escalar. Este vezes este mais este vezes este igual a 0. Como é que eu sei que é igual a 0? Porque eles me dizem que ele é retângulo em B. Se é retângulo, quer dizer que faz um ângulo de 90 graus. Faz um ângulo de 90 graus, os dois vetores são perpendiculares. O produto escalar é 0. Então, depois de fazer esta conta, venho ter aqui, só por escreveres o produto escalar tinhas 2 pontos, só por igualares o produto escalar a 0 tinhas mais 2 pontos. Uma coisa boa no exame de matemática é que realmente vão-se dando os pontos consoante aquilo que tu vais fazendo, portanto escreve, faz tudo o que te vem à cabeça. Não te esqueças que aqui isto não é, damos o mesmo denominador, é 3 vezes 3 que dá 9, porque isto aqui é uma conta de vezes. Aqui acabámos por resolver também isto, passávamos para cá, resolvíamos aqui e dava k igual a raiz de 8 sobre 27 π, e só por achares o valor de k tinhas mais 2 pontos. E estava feito o exame de matemática de 2021.